Bom dia, meus amigos queridos, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal da Casa do Caminho, aula do nosso grupo pré-jovem, do grupo Jovem Luiz Sérgio. Como vocês estão? Espero que estejam bem. O tema da aula de hoje é Pedi e obtereis. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente anda pedindo na nossa prece. E será que a gente ganha tudo que a gente pede em prece? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Mas, para começar, vamos fazer a nossa prece, tá bem? E aí a gente dá a sequência. Então, mais uma vez, vamos se conectar. Respiraram junto comigo? É importante, ajuda a gente a fazer uma prece com mais tranquilidade. Vamos fechar os nossos olhos, pensando em Jesus, elevando o nosso pensamento, pedindo que Deus nos abençoe mais uma aula aqui de evangelização do Grupo Jovem, pedindo que a espiritualidade amiga nos ampare nesse momento, que abençoe a cada um de vocês, possamos preparar os nossos corações para os ensinamentos que vamos ter nessa manhã de sábado, possamos vibrar pela Casa do Caminho, nosso centro querido, e agradecer a Deus por estarmos aqui juntos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amores. Vou passar um videozinho rapidinho e eu já volto para comentar com vocês sobre o tema. Pois não. Posso ajudar? Ah, sim. É aqui mesmo. Tenho uma reclamação a fazer. Claro, mas você não está desencarnado, está? Ah, não. Tô muitíssimo bem encarnado. Meu corpo físico tá lá na Terra dormindo. Mas eu não vou esperar desencarnar para tentar resolver a vida e ver o que vai ser da próxima. Quero resolver as coisas agora! Tudo bem. Diga, o que precisas? Esse é o problema, o que eu preciso. Tá escrito aqui nesse livrinho, ó. Pedi e obtereis. Daí eu pedi amor. E minha mãe ficou doente. Depois eu pedi sabedoria. E me apareceram um monte de problemas no trabalho. E depois eu pedi paz. E minha vida virou um caos. Escuta aqui. É o estagiário de vocês que atende os pedidos aqui? Ou esse livrinho aqui, ó, é tudo propaganda enganosa, hein? Nem uma coisa, nem a outra. Mas veja bem. Quando a sua mãe adoece, você tem a oportunidade de cuidar dela, desenvolvendo assim o amor. Quando você resolve um problema, você aprende e com isso obtém sabedoria. E a paz? A paz não é ter uma vida sempre calma. A paz é conseguir se manter sereno, mesmo diante das dificuldades. Puxa, entendi. Muito obrigado. Fico feliz de ter ajudado. Sim, ajudou muito. Vou até mudar a minha filosofia de vida. Ah, é? E qual vai ser? Seja grato pelo que recebes ou aprenda sempre com o que a vida te oferece? Não, cuidado com o que desejas. Fui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo lá do canal Espirituosos. Tem tudo a ver com o nosso tema mesmo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo com esse nome, Pedi e Obtereis. E ele vai falar sobre prece, sobre a efetividade da prece, como é que Deus atende aos nossos pedidos, certo? E aí, de uma forma bem tranquila, eu vou trazer isso para vocês hoje, né? E aí eu começo perguntando, o que vocês têm pedido lá na prece de vocês? Deus, por favor, me ajuda. Preciso tirar uma nota boa nessa prova. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, por favor, Deus. Tá, mas vocês estudaram? Será? Ai, Deus, me ajuda a fazer uma amizade nova. Né? Eu quero tanto ter um amigo, tô me sentindo meio sozinho. Tá, mas você, quando você tá na escola, num outro ambiente, né, que tenham pessoas, né, da sua idade, você se abre, você é simpático, você conversa com as pessoas, né, você tem receptividade. O que eu quero dizer com isso, que é a mensagem que foi passada lá no vídeo. Deus ajuda a gente na medida que a gente se ajuda, como eu escrevi aí no slide. Por quê?
Vamos lá. Se eu pedir a Deus assim, Deus, eu quero muito um carro, por favor. Vocês acham que Deus vai fazer um carro aparecer aqui na minha porta? Não. Mas de que forma, se Deus atende aos seus filhos, se eles ouvem as nossas preces, né? De que forma que Ele pode nos ajudar a ter o que a gente precisa? Ai, Luiz, então tem o que a gente precisa e o que a gente quer? Sim, mas vamos por parte. Vamos supor primeiro que tudo que a gente quer, Deus vai ajudar a gente a ter, tá bom? Mas não tem como Ele materializar um carro ali pra gente, né? Mas Ele pode ajudar, no meu caso aqui, a eu trabalhar mais, me ajudar a ter um trabalho melhor para eu conseguir comprar o carro, né? Quando vocês pedem lá ajuda na prova, Deus vai dar a resposta da prova para vocês, vai fazer a prova por vocês? Não. Mas Ele permite que a espiritualidade ajude vocês a ter mais calma, a fixar melhor a matéria. Vocês sabiam que se vocês fizerem prece antes de estudar, né, e antes da prova, isso ajuda bastante? Pois é, vocês estão lembrando desse detalhe? Mas a resposta não vai cair do céu. A gente precisa caminhar. Mas por que isso? Por que tem isso, Luiz? Por que a gente precisa dessa ajuda? Né? De nós mesmos. Porque senão não teria, primeiro, livre-arbítrio, e aí também não teria o nosso próprio mérito, que é uma grande lição também desse capítulo Pedi e Obtereis. Não pode ser só o mérito que a gente recebe tudo, a gente tem que também caminhar, a gente tem que ver que a gente tem fé, que a gente acredita e que a gente é capaz também de realizar as coisas na nossa vida. Então, basta pedir? Não, é importante, muito importante a prece, ela é efetiva. Agora, falando sobre a questão do que a gente quer e do que é necessidade. Deus sabe de todas as coisas e às vezes a gente quer uma coisa que não vai fazer bem pra gente. Então, nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Mas só depois que a gente vai entender que se a gente tivesse ido por aquele caminho, não teria sido bom pra gente. Mas a espiritualidade tenta nos ajudar dentro do nosso livre-arbítrio, do que a gente entende, que a gente quer sempre que possível. Mas sem nos violentar, sem passar por cima da gente. A gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas. E então, comentando também em cima do que o vídeo lá dos espirituosos trouxe pra gente, é que a forma como a espiritualidade vai nos dar certa ajuda quando a gente precisa disso, né? Ai, me dê paciência, aí acontecem alguns problemas, para a gente exercitar essa paciência. Poxa, eu preciso de forças. Então, pode ser que você precise passar por algumas situações que vão te ensinar a ser forte. E aí, lá no final do vídeo, ele brinca, né? Cuidado com o que você pede. A gente tem essa brincadeira mesmo dentro do espiritismo, né? Quando a gente tem essa aula sobre esse tema, né? Nos cursos, a gente sempre comenta sobre isso. Cuidado com o que vai pedir. Porque se pede força, vai vir alguma situação aí para você aprender a ser forte. Não tá errado mesmo, né? Mas a gente não deve temer as situações da vida, porque primeiro faz parte. A gente já sabe que a gente está aqui para aprender e para evoluir, né? Então, problemas, situações complicadas, né? Essas pedrinhas no caminho fazem parte. Para ilustrar também essa situação, no próprio Evangelho tem uma história que diz sobre um homem que ele estava perdido no deserto. E ele estava caminhando, sem esperança aparente. E ele estava com muita sede, imagina aquele calor do deserto, ele já estava sem comer, sem beber água. E aí ele cai fraco. E aí ele pede a Deus, Deus, me ajuda, me ajuda. Preciso beber uma água, preciso conseguir sobreviver. Aí, um anjo vai lá e mostra para ele, vai naquela direção. Gente, ele está no deserto. O deserto é igual um oceano, como se você estivesse perdido no meio do mar. Então, só que de areia, né? Aí você vai lá, vai por ali. Aí ele foi por aquele caminho, reunindo as últimas forças que ele tinha. E aí ele avistou lá na frente um oásis com um rio, né? Com água. Aí ele conseguiu recuperar, caminhar, isso deu coragem para ele, ele foi lá, bebeu água, se restabeleceu.
E aí, qual é o ensinamento dessa passagem? O anjo poderia ter se materializado lá e carregado ele até a água, mas qual seria o mérito? Ele precisaria saber que ele conseguiu, que ele conquistou essa força interna. Mas não foi sem a ajuda de Deus, porque Deus sempre nos ajuda. Depois que ele bebeu a água, ele poderia ter dito: graças a Deus, muito obrigado por ter me mostrado a direção, porque eu estava perdido. Ou ele poderia, se fosse uma pessoa de pouca fé, né, colocar isso na conta do acaso. Nossa, que sorte que eu fui aqui por esse caminho. Se eu tivesse ido lá pelo outro lado, eu poderia ter morrido. Mas não foi sorte. A gente sabe que Deus sempre nos ouve e nos ajuda. Então, a gente precisa estar atento, fortalecer a nossa fé e entender que Ele não vai tirar o nosso mérito, nunca. Por isso que a gente precisa se ajudar. Ele ajuda você, como eu falei, na prova, no exemplo da prova que é o mais fácil da gente entender, a você ficar mais calma, não dar branco, a fixar melhor a matéria. Mas ele não vai responder por você a prova, esse mérito é seu. Com fé, a gente consegue muita coisa, então a gente pode pedir, mas a gente tem que saber pedir e entender de que forma que a gente vai obter o que a gente está querendo. Então, meus amores, para a gente finalizar essa aula, eu vou pedir muito amor para vocês. Que esse amor chegue das mais diferentes formas possíveis e que vocês estejam atentos a isso. Porque às vezes esse amor vem através de um abraço, de alguém que chega e pergunta: nossa, como você tá? Lembrei de você. De repente, daquela comidinha gostosa que a sua mãe, o seu responsável prepara para você, né? Que nunca te falta alimento na mesa. Esse amor chega de diversas formas, que a gente esteja atento a isso, que é o meu pedido nessa aula de hoje. Então, vou fazer a prece para a gente finalizar. Vamos nos pensar em Jesus, nos concentrar novamente, pedindo esse amor, que o amor de Deus, o amor de Jesus, ele é infinito. Então, que esse amor chegue em todos vocês, que esse amor chegue na nossa casa do caminho, possamos todos nos fortalecer sempre com o amor de Deus. Obrigada por mais essa aula de evangelização, por estarmos juntos aqui, assistindo virtualmente, mas juntos, unidos em sentimento e pensamento. Possamos então ter uma ótima semana e estarmos juntos novamente no próximo sábado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amores, fiquem com Deus. Um beijo grande e até a próxima aula.